Bem-vindos ao canal Desenhos e Garatujas. Meu nome é Sônia Pimentel e eu falo da cidade de Florestal, Minas Gerais. Continuando os nossos conceitos e significados da matemática, nós temos 3 ramos, que é a aritmética, a álgebra e a geometria. Alguns estudiosos colocam a trigonometria como um dos ramos da matemática, mas outros colocam a trigonometria como uma área da matemática, assim como existe a estatística. A estatística, que é uma área, nós temos a matemática financeira, que também é uma outra área. Então, nós temos diversas áreas na matemática, né? Porcentagem e daí por diante. Mas nós vamos estudar esses 3 ramos primordiais da matemática. Bem, a aritmética, ela vai trabalhar com os elementos primários. Apesar de denominarmos, né, elementos primários, eu gostaria, e fiz inclusive aqui um pequeno resumo, né, da classificação, né, dos números. Nós temos os números naturais. Então fala assim, primário, e pensa que é 1 mais 1 igual a 2, mas não é apenas isso. A aritmética, ela vai fazer cálculos com números naturais, que aqui no caso está representado pelo 0, 1, 2, 3, números inteiros, que é representado pelo Z, que é menos 3, menos 2, menos 1 e continua. Os números racionais nós vamos quase que exemplificar como frações, ok? 2 sobre 6, 3 sobre 4, só que ela tem essa regra aqui, né? O B, este B aqui, A sobre B, AB, pertence ao número dos números inteiros, desde que B, né? Desde que esse B seja diferente de 0. Então, eu não tenho uma fração tipo 2 sobre 0, isso não existe, ok? Então, é essa a regra dos números racionais. Os números irracionais. Os números irracionais vão ser as dízimas periódicas, né? Aqueles números que nós não conseguimos mensurar exatamente. Então, vocês perguntam, não, mas para que você está falando desses números? Porque quando nós vamos, por exemplo, fazer alguns polígonos, né, nós iremos encontrar dízima, né? Nós vamos pegar uma circunferência e dividir por 9, por exemplo, não vai me dar um número exato. Um número, por exemplo, 2,5, né? Vai me dar 2,5, 3, 4, entendeu? E aí continua a dízima. Nós temos os números, né, reais, que são esses, né, que nós conhecemos, e dentro deles está tanto os números racionais quanto os números irracionais, que seriam o π, a raiz quadrada. Então, quer dizer, são todos esses números, tanto reais quanto irracionais. Os números reais vão ser todos esses números. E nós temos também os números complexos, né? Que eles são a junção dos números, todos os números e alguns imaginários. Então, aqui, por exemplo, é uma raiz quadrada negativa, que é algo que só pode ser imaginado. Bem, então eu posso afirmar que a aritmética não é apenas, né, fala-se, é a base, mas ela é
mesmo sendo base, mesmo sendo primária, ela tem a sua complexidade. Então, acho que eu consegui definir de uma maneira bem rudimentar o que seria a aritmética. Seriam as operações, adição, subtração, multiplicação e divisão destes vários números que nós temos. Na próxima aula, nós vamos falar sobre álgebra. Muito grata.